ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez ter o privilégio de estar na sua casa, felizes, Pai, porque com a chuvinha lá fora, com o frio, nós já podemos sentir, Senhor, e estar aquecido pela presença do Teu Santo Espírito na nossa vida, Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer também porque foi colocado na salva, Pai, foi devolvido na salva, Senhor, os dízimos, as ofertas, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esses recursos aqui colocados e que eles possam ter o único propósito, Senhor, de evangelizar o mundo e apresentar Teu nome às pessoas que ainda não o conhecem, Pai. Por favor, Senhor, abençoe os dizimistas, os ofertantes, os pactuantes também, Senhor, que eles possam receber bênçãos do céu e aqueles que não puderam também, Senhor, de maneira geral, possam todos receber a bênção e suprir as suas necessidades de acordo com a Tua santa e bendita vontade, Pai. Essas bênçãos te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos o nosso irmão Silvano, lá da Igreja do João Paulo, do Distrito da Central, esta noite conosco. Eu disse a ele assim que, como eu disse ontem, né, não consegui uma abelha para pregar para nós, mas o nosso zangão está aqui. E ele vai compartilhar conosco a bênção desta noite. Obrigado, Dalva. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. O Edson foi ligeiro, ele me mandou uma mensagem e falou: você prega para nós? Você está livre para pregar tal dia? Falei: tal dia estou livre. Depois ele falou: então eu vou te mandar encaminhar o sermão que é para você pregar. Aí eu olhei e falei: mas esse aqui é Ministério da Mulher. Mano. Mas que bom estar aqui. Se soubesse, tinha vindo com o meu lenço desbravador, né, ia fazer parte aí também das abelhas, né? Mas, brincadeiras à parte, é muito bom, né, estar na casa de Deus para podermos louvar, podermos adorar. E eu queria congratular você, dizer que você é um campeão por estar aqui essa noite, né? Chuva, frio, e eu fiquei imaginando, eu acho que hoje a igreja vai estar vazia. Mas fui enganado, graças a Deus a igreja está cheia e repleta. Mas poderia estar mais, né? O livro Se o Meu Povo Orar conta a história de uma igreja que em um determinado dia haveria um culto, e nesse dia foi declarado que haveria um tufão, haveria furacão, e de fato houve. Mas as pessoas não deixaram de ir à igreja, a igreja estava lotada. Furacão, terremoto, as coisas acontecendo, a ventania lá fora, e o povo dentro da igreja orando. A gente precisa aproveitar as oportunidades e o privilégio que nós temos ainda hoje de ir e vir à casa de Deus, né? É bênção, é poder estar aqui. Hoje a gente tem a mídia, tem o privilégio de poder ter o conforto de estar em casa ali, o Netflix, né, das igrejas, hoje estar em casa assistindo os cultos, mas estar na igreja é diferente. É aqui que a gente vem tomar o remédio, né? É aqui que é o hospital onde a gente necessita de estar aqui para tomar o remédio. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade que ainda temos de poder estar na casa de Deus. A gente não sabe até quanto isso vai acontecer. Os sinais aí fora estão demonstrando, né? A volta de Jesus está bem mais próxima do que a gente imagina. E, infelizmente, tem muita gente, né, deixando de congregar, como diz Paulo, de estar na casa do Senhor. Então, a gente precisa aproveitar o privilégio. E que Deus abençoe você, que veio, não sei se está transmitindo hoje, mas aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando em casa também, que Deus abençoe você também. Juntos nós estamos aqui para ouvirmos e compartilharmos da palavra do nosso Deus. Esse projeto é o projeto de milagres, né? Estudo de milagres, que ele vem acontecendo uma vez por mês, é isso, né? Então, eu acredito que aqui está sendo todo o último domingo de cada mês, né? Exatamente. E o propósito desse estudo, ele vem falando sobre milagres.
Interessante que os evangelhos eles destacam aproximadamente 35 milagres que Jesus fez. Todos eles feitos por Jesus. E hoje, essa noite, não vai ser diferente. Nós vamos estudar a respeito de mais um milagre que Jesus fez. Mas antes, eu queria convidar você a fechar seus olhos e nós orarmos mais uma vez. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos motivou a estar aqui e possamos aproveitar as oportunidades que ainda são propostas para nós, Pai, para podermos ir e vir na Tua casa enquanto ainda temos oportunidade. Cuida de nós, Pai, fala conosco essa noite através da Sua palavra. Que as lições nesses textos, ó Pai, possam ser aplicadas e colocadas na nossa vida. Abençoe a cada família aqui representada, a cada irmão, amigo. Abençoe também aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais também. Que o mesmo Espírito possa visitar a cada um. Essas bênçãos nós te pedimos sem mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 até o 17. Muito bem, eu leio assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía do enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-lo, o Senhor sentiu-se grande compaixão por ela e disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando o que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor. Todos o glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu a ele essa fama por toda a Judéia e por toda a cidade e regiões ao derredor. Olha só que interessante. Então, como eu disse, a Bíblia, os evangelhos, eles retratam aproximadamente 35 milagres, né? E Jesus, ele faz um milagre aqui excepcional. Ele faz uma ressurreição. A Bíblia retrata 3 ressurreições que Jesus fez. A desse jovem, a de Lázaro e a filha de Jairo. Interessante que o Velho Testamento também a gente se depara com 3 ressurreições. Não sei se vocês se lembram, mas no Velho Testamento a gente se depara com 3 ressurreições. A filha da viúva de Serepta, o filho da mulher da Sunamita e de um homem que ele foi enterrado próximo ao túmulo de Eliseu. E sem querer eles enterraram ele muito próximo e ele acabou sendo tocado pelos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. Olha só que maravilha. Então a Bíblia ela está repleta de ressurreições, né? 3 que Jesus fez especialmente no Novo Testamento, 3 no Velho Testamento. Apesar que no Novo Testamento a gente se depara com mais algumas ressurreições. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas saíram dos túmulos e ressuscitaram também. Mas especificamente Jesus ele declara e realiza 3 ressurreições. E olha só que interessante, o texto começa dizendo da seguinte forma: logo depois do quê? Se você voltar um pouquinho ali no início do capítulo 7, você vai ver a história que Jesus ele estava em Cafarnaum. E em Cafarnaum ali ele fez um milagre também pelo centurião, o servo de um centurião. E ele estava em Cafarnaum. Interessante que de Cafarnaum a Naim, aproximadamente dava-se 50 quilômetros. É uma boa distância, né? E naquela época, como nós sabemos, não existia automóvel, não existia moto, era andar a pé ou andar a cavalo ou carruagem. Como Jesus ele vinha de uma classe pobre, ele não tinha nenhum dos dois. Então ele tinha que andar a pé. Então imagine, 50 quilômetros Jesus caminhou para que ele pudesse estar em Cafarnaum. Historiadores dizem que essa história de um para o outro aconteceu aproximadamente de um dia, essa diferença.
E se nós formos analisar aqui, aproximadamente, eles andariam 50 quilômetros, levaria 2 dias para andar a pé, calmo, andando, parando, tranquilo. Mas historiadores dizem aqui que de um dia para o outro aqui da história do centurião e desse milagre da viúva de Naim era aproximadamente um dia. Então significa que Jesus, ele caminhou um dia inteiro e uma noite inteira para que ele pudesse chegar até o momento do enterro fúnebre desse jovem, ele estar saindo da cidade. Olha só que interessante. E a gente entende que Jesus também, a história, o relato vem dizendo que ele não estava só. Ele estava com muitos discípulos e quem? Uma grande multidão o acompanhava. Por que essa grande multidão acompanhava? Se você voltar um pouquinho ali também, ali no capítulo 7, no versículo 8 ali, vai dizer o seguinte, ó. Pois também eu sou homem de autoridade, tenho soldados ao meu comando, e digo a este, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem, ao meu servo digo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse a quem? A multidão que o seguia. Então, muitas e muitas pessoas seguiam a Jesus. Jesus sempre, além de estar com os discípulos, uma grande multidão estava ao redor de Jesus, vendo as maravilhas, vendo os milagres que Jesus fazia. E sabe o que mais me chama a atenção a respeito disso? É que as pessoas queriam estar perto de Jesus. As pessoas queriam estar ali ao lado, estar andando com Jesus, comendo com Jesus, estar onde Jesus estava. E sabe, hoje a gente vive dias em que as pessoas não querem estar muito próximo de Jesus, as pessoas não querem vir à igreja, as pessoas não querem participar dos programas que a igreja oferece, as pessoas querem estar aí no mundo, viver o que o mundo tem a oferecer. Mas as coisas que Jesus, as coisas de Deus, as pessoas têm se afastado disso. E isso é muito perigoso, queridos, isso é muito perigoso. Satanás tem usado de várias e várias armadilhas para tirar as pessoas, para tirar os jovens de dentro da igreja, para viver o que o mundo oferece. E esquece que aquilo que Jesus tem para oferecer é muito mais. Era isso que Jesus tinha para oferecer. E as pessoas ali, elas tinham percebido isso. E elas queriam estar junto com Jesus, elas queriam estar caminhando com Jesus, elas queriam estar ao lado de Jesus. E a gente precisa estar mais ao lado de Jesus. A gente precisa vir à casa de Deus mais constantemente. A gente precisa ter um estudo, viver um estudo da palavra de Deus constantemente. A gente precisa falar de Jesus. A gente precisa estar vivendo e convivendo Jesus na nossa vida constantemente. Porque nós só temos a ganhar com isso. E era isso que os discípulos e aquela multidão enxergaram. Por isso eles estavam com Jesus. Agora imagine, Jesus viajou um dia e uma noite inteira. E a multidão junto com Jesus. Olha só, que privilégio. Privilégio para a multidão. E claro, Jesus se sentia confortável a respeito disso também. Mas o interessante é que a história continua, né? E a gente precisa entender um detalhe muito importante. Naquela época em que a viúva vivia, existia ali uma sociedade patriarcal. O que era a sociedade patriarcal? Era que uma esposa ela era completamente dependente do marido, né? Uma mulher naquela época ela só servia para 2 coisas, para procriar, cuidar da família, e assim, ela tinha que ainda gerar um filho homem, porque naquela época todos esperavam que o Messias renascesse de alguém. Então todos esperavam ali que viesse um filho homem. Se viesse uma filha mulher, eles aceitavam, mas assim já não davam muito valor. A mulher ela não tinha muito valor naquela época. Agora, se viesse um filho homem também era sinal de aposentadoria para o casal. Por quê? Porque era o filho que ele ia assumir, ia trabalhar e ia sustentar o casal na velhice. Agora, imagine a situação dessa mulher agora. O título ali vem falando de viúva porque não tem um nome, né? Não se tem o nome nem dela e nem desse jovem. Mas historiadores dizem que ela havia perdido o marido há pouco tempo. Há pouco tempo ela havia perdido o marido. E agora perde o filho. Imagina a situação dela. Os judeus naquela época eles diziam o seguinte também: quando se perdia uma mulher, se perdia o marido, assim, em meia idade, porque historiadores dizem que eles não eram muito velhos, e numa meia idade ela se perdia o marido, era que Deus estava castigando ali aquela mulher. Se perdesse o filho, então,
pior ainda, Deus estava com muita raiva e o castigo era maior para aquela família. Agora imagine então a situação que essa mulher agora estava vivendo. Primeiro porque ela era mulher. Segundo, agora ela perde o marido. E agora só restou o filho, que é o que ia sustentar ela. E agora ela perde o filho. A cidade de Naim era uma cidade muito pequena, uma cidade agrícola, pouco trabalho, pouco serviço. Agora ela não tinha quem pudesse sustentá-la. Imagina a situação que essa mulher agora estava vivendo. Mas Jesus, ele sabe e conhece todas as coisas, irmãos. Jesus, ele viaja, se possível, um dia e uma noite para poder te atender. Jesus está sempre ao nosso lado, ao nosso derredor. Jesus ouve o nosso clamor. Eu imagino que essa mulher agora, quando ela perde o seu filho, ela clama a Deus. Ou talvez ela até murmurou: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz para merecer isso? Que castigo tão grande é esse na minha vida? Porque agora eu perdi meu marido há pouco tempo e agora eu perco meu filho, meu amado filho. E o que é que vai ser de mim? O que é que vai acontecer comigo? E a situação dessa mulher realmente ela não era fácil, era uma situação difícil. Mas nós precisamos entender um pouquinho a respeito do que é a morte, né? O que é a morte? Hoje, principalmente no meio cristão, muito se fala, muito se discute a respeito do que é a morte. Uns dizem que quando morre vai direto para o céu, outros dizem que vai para o inferno, outros dizem que a alma sai e fica vagando aí por tempo determinado, ou que a alma recarna em alguém. Existe uma grande discussão a respeito disso, do que é a morte. O interessante é que a Bíblia ela nos traz todas as respostas a respeito desse grande assunto. Enquanto muitas pessoas, até no meio evangélico, as pessoas discutem a respeito disso. Eu estava essa semana num cliente e a gente conversando sobre alguns assuntos e ele falou: a minha esposa morreu, descansou e ela já está nos braços do Senhor. Eu falei: já está nos braços do Senhor? Ela já está nos braços do Senhor. Eu falei: irmão, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia, quando a gente vai lá para João capítulo 11, a gente vê na ressurreição do próprio Lázaro, né? Jesus diz o que para os discípulos? Vou lá para despertá-lo. Jesus faz uma comparação da morte com o sono. E diz que João estava dormindo. Ele faz essa comparação. Paulo ele vem falando lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, ele fala disso, de ressurreição. Apocalipse 20 fala de ressurreição. O próprio livro de João fala de ressurreição. E agora imagine vocês, se Lázaro tivesse morrido e tivesse ido para o céu, a hora que Jesus foi lá e o acordou, ele deveria ficar muito bravo, não deveria? Rapaz, Senhor, eu estava lá no céu, eu me estou de volta para essa terra, eu não acredito num negócio desse, eu não posso ser isso, não acredito. Então a morte, queridos, a morte ela é comparada como um sono, né? O próprio Cristo ele nos fala a respeito disso, a morte ela é comparada como um sono. E diz que Jesus ele há de retornar, e aí nós vamos ressuscitar, para irmos para o céu ou para recebermos a condenação. Haverá duas ressurreições. Apocalipse 20, ela fala claramente a respeito disso. Então a morte ela é comparada como um sono. E esse jovem dormiu, Lázaro dormiu, a filha de Jairo também dormiu. E o próprio Cristo ele veio para despertá-la, para acordá-los a cada um deles. Mas o interessante, queridos, que Jesus ele vem, ele caminhou 50 quilômetros e ele chega exatamente no momento em que o cortejo está saindo da cidade. Capítulo 13 ali diz que Jesus, versículo 13 diz que Jesus chega e há esse encontro, uma multidão ao lado de Jesus e uma outra multidão ao lado de um cortejo. E as duas multidões então elas se encontram nesse momento. E olha só que interessante, o versículo 13 diz o seguinte, que quando Jesus chega, e quando ele vê aquela jovem, aquela senhora, ele chega bem perto dela e diz o seguinte: não chores. Que autoridade Jesus tinha para isso? Você já imaginou isso?
uma pessoa num momento fúnebre ali, na perca de um marido, na perca de um familiar, de um ente querido, você chega para ela, não chora não. Por que você está chorando? Não chores. É difícil, né? É difícil. A gente não tem autoridade para isso. Mas Jesus tinha autoridade. Por quê? Porque ele sabia de todas as coisas. Se há alguém que pode nos consolar, se há alguém que pode nos confortar, esse é Jesus. Quanto choro a gente tem guardado aí na nossa vida, né? Quantas vezes a gente tem chorado em silêncio, não só às vezes pela perca de um ente querido ou de um familiar, mas pelas situações que acontecem na nossa vida, né? As lutas que a gente enfrenta constantemente. Quanto choro a gente tem chorado aí aos cantos, às noites, às madrugadas, né? Quantos choros. E aí a gente esquece de olhar para Jesus, a gente esquece muitas vezes de clamar a Jesus, mas Jesus olha para mim e para você e diz, não chores, eu estou aqui, não chores, meu querido. E ele olhou para essa mulher e ele disse, não chores. E eu acredito que ela deve ter ficado assim, meio sem entender, sem saber o que fazer, né? Sabe, queridos, existe um texto na Bíblia, em Romanos 8:28, que ele é um texto meio duro, e um texto até meio difícil da gente entender, mas Paulo diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, quer dizer, coisas boas ou talvez coisas ruins. Pastor Bulhão, ele conta uma história de um casal numa determinada igreja, uma senhora que perdeu seu filho, adoeceu, um jovenzinho de 4, 5 anos, ficou uma doença muito grave, e ele ficou internado, e do quarto ele foi para a UTI, e o médico chegou para os pais e disse o seguinte, olha, o menino não vai sobreviver. Tenho que dizer para vocês, avisem os parentes, o menino não vai sobreviver. E aquela mãe, naquela noite, ela ficou desesperada, aquele pai, eles começaram a mandar mensagem, a ligar para todos os irmãos da igreja, a ligar para o pastor e pedir, por favor, eu quero que vocês orem para que meu filho saia dessa. Eu quero que vocês orem para que meu filho, que Deus faça um milagre na vida do meu filho para que ele se recupere. E a igreja orou e o pastor orou, e aí passou mais um dia, e o menino continuou na UTI. E ela reforçou as orações, ela clamando, ela brigando, ela lutando com Deus todo momento, a toda hora em oração, e ela pedindo, Senhor, por favor, não deixe eu perder meu filho. Senhor, por favor, salva meu filho. E passou mais um dia, e o menino na mesma situação. E ela continuou clamando, e ela continuou clamando, e ela continuou brigando com Deus. No terceiro dia, o menino deu um sinal de melhora. Passou-se mais alguns dias, o menino saiu da UTI. Passou mais uns dias, o menino veio para o quarto e o menino começou a melhorar. O milagre havia acontecido. O casal ficou feliz, o casal ficou alegre. Puxa, o Senhor fez um milagre na vida do meu filho. O Senhor fez um milagre na nossa vida. Eles começaram a agradecer, ficaram felizes. O tempo passou, o menino cresceu, se tornou um jovem, abandonou a igreja. Saiu dos caminhos de Deus, caiu no mundo do tráfico, se tornou um grande traficante, se tornou um chefe de quadrilha. Em um determinado dia, num confronto com a polícia, ele foi morto, baleado, estraçalhado. E aquela mãe agora olha para aquele filho e ela começa a relembrar o passado. E ela começa a ficar sem entender o porquê daquilo, por que Deus permitiu isso. Puxa, por que Deus então fez um milagre na vida do meu filho para ele ter que morrer agora? Será que Deus não sabia que ia acontecer isso com ele? Sabe, querido, Deus sabe todas as coisas. Por isso Paulo diz assim, né, que todas as coisas cooperam para o bem. E a morte é algo que a gente não aceita, porque nós não fomos feitos para morrer. É algo que não entra na nossa mente, né? É algo que a gente não quer aceitar. E o pastor Bolhão fala claramente a respeito disso. Essa mulher, ela insistiu tanto com Deus, porque aquele menino, ele poderia ter morrido ali, mas poderia ter morrido salvo nos caminhos do Senhor. Mas ela insistiu tanto, e Deus acabou atendendo. Por isso que tem coisas que a gente não entende na nossa vida. Tem coisas que a gente não entende. E Deus respeita tudo isso. Deus respeita. Às vezes Deus até faz coisas na nossa vida
mas talvez são coisas que a gente vai se arrepender lá no futuro. E essa mulher, ela se arrependeu arduamente por isso. Mas são coisas que a vida acontece, queridos. Mas Jesus olha para ela e diz: não chores. Jesus olha para mim e para você essa noite e ele diz: não chores. Jesus olha para você que está nos assistindo hoje aí e diz: não chores. Sabe por quê? O versículo 14 então diz o seguinte, que quando Jesus ele chega de próximo ali ao caixão, ou próximo, algumas versões vai dizer esquife. Esquife era uma maca, era a respeito de uma coisa que eles carregavam ali o defunto. Ele chega próximo ali diante da multidão e ele toca no defunto. E quando ele toca no defunto, um milagre acontece. O maior milagre é realizado. E aquele jovem então levanta, se senta naquela maca e começa a conversar. Você já imaginou isso? Que situação! A Bíblia diz ali que todos olharam atemorizados, todos ficaram aterrorizados, mas de repente ficaram felizes. Agora imagine essa mãe, essa mulher que estava logo ali à frente, de repente ela vê isso acontecendo, ela vem correndo ali e abraça seu filho. Que felicidade, né? Que alegria que Jesus fez por ela. E sabe, queridos, a gente precisa entender alguma coisa a respeito disso. Somente Jesus pode fazer milagres na nossa vida. Somente Jesus poderia ressuscitar aquele jovem. Sabe por quê? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em João. Sua Bíblia lá em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 1. João 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. De quem a Bíblia está falando, irmãos? Verso 14, para tirar a dúvida. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória de como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A Bíblia está falando de quem? Jesus. Quem é o Criador? Jesus. A Bíblia lá no Gênesis capítulo 1 fala que estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quem criou? Jesus. É por isso que Jesus veio e pagou um preço que ninguém poderia pagar. Por isso que ele morreu por nós. Porque ele é o nosso Criador. E somente Jesus poderia dar a vida, irmãos. Assim como ele deu a vida a Adão e deu a vida a Eva. Assim ele deu a vida àquele jovem. Somente Jesus tem o poder da vida. Somente ele pode salvar e ressuscitar alguém. Por isso que no próprio João capítulo, versículo 11 de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus tem o poder para todas as coisas, principalmente para a ressurreição. E o verso continua então no versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, a multidão que estava ali, os discípulos que acompanhavam Jesus, a multidão que acompanhava Jesus, a multidão que acompanhava o cortejo, todos ali ficaram felizes. E a minha pergunta para mim e para você é: você tem ficado feliz quando Jesus realiza alguma coisa, um milagre na sua vida? Quantos milagres Jesus já realizou na sua vida? Sabia que nós estarmos aqui hoje, acordarmos, estarmos respirando é um grande milagre. É um milagre que Deus faz na nossa vida todas as manhãs. Quando acordamos, respiramos e levantamos. É um milagre. Deus faz milagres nas nossas vidas constantemente. Mas claro que Ele faz aquele que muitas vezes é o impossível. E eu acredito que Ele já tem realizado milagres na tua vida, assim como já realizou na minha. E a gente fica feliz, né? A gente deve se alegrar, a gente deve ficar feliz, porque no último verso ali, no verso 17, diz o quê? Que correu dele toda esta fama para toda a Judéia e toda
a região. Você tem testemunhado do que Jesus tem feito na sua vida? Você tem contado para as pessoas os milagres que Jesus tem feito? Sabe, querido, muitas vezes a gente tem vergonha, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de falar para as pessoas aí fora do que Deus faz para nós, do que Deus realiza na nossa vida. A gente fica envergonhado, principalmente os jovens, assim, as crianças, né? Me lembro quando eu era jovenzinho, assim, igual fugia até o nome, da Sara. Eu lembro que eu ia para a igreja, assim, eu não levava a Bíblia. Minha mãe falava, leva a Bíblia, menino, pega a Bíblia para ir para a igreja. E eu enrolava, não levava, porque eu tinha vergonha dos amigos me ver indo para a igreja e andando com a Bíblia. Morria de vergonha. Falar, então, de Jesus para alguém, mais ainda. Às vezes a gente tem vergonha, né? Mas a gente precisa falar, a gente precisa mostrar aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas, né? A gente precisa demonstrar isso. É isso que Deus espera de nós, que a gente testemunhe, né? As pessoas precisam saber que existe um Deus e que existe um Deus poderoso e um Deus que realiza milagres. O mesmo Deus que realizou milagres no passado é o mesmo Deus que realiza milagres hoje. É o mesmo Deus. Agora eu fico imaginando, queridos, imagine vocês comigo a cena. Jesus vai com a multidão embora, a mulher então agora retorna com seu filho para casa, chega em casa, os dois se sentam ali, e ela começa a olhar para ele ali e fala, puxa, até agora há pouco você estava ali, prestes a ser enterrado, eu estava triste, não sabia o que ia acontecer, eu havia te perdido, meu filho, e era para você ter ido embora, mas você está aqui, Jesus te restaurou. Imagina a felicidade dessa mãe, imagina a alegria dessa mãe agora, ao ter o filho de volta para sua casa. Mas sabe, queridos, a gente precisa entender alguma coisa, esse jovem ressuscitou, mas a Bíblia não relata, mas com o passar do tempo ele morreu novamente, assim como Lázaro, assim como a filha de Jairo, né? Jesus os ressuscitou, mas com o passar do tempo eles morreram novamente, porque a morte é um sono, a morte é um período de descanso em que nós aguardamos a volta de Jesus. E por isso muitas vezes a gente se questiona, mas puxa, então Jesus ressuscitou aquele jovem, por que ele não ressuscitou meu pai, não ressuscitou minha mãe, não ressuscitou meu filho? Por que Deus só faz isso para alguns e para outros não fazem? Sabe, queridos, Deus ele tem preparado o melhor para cada um de nós, Ele quer o melhor. E a Bíblia relata que quando Jesus retornar, Ele vai dar uma ressurreição eterna. Paulo, no capítulo de 1 Coríntios 15, ele diz que Ele não só nos ressuscitará, mas também nos transformará todos. Seremos todos transformados. Jesus não quer fazer algo momentâneo. Jesus quer fazer algo eterno. E muitas vezes é difícil da gente entender essas coisas. Lá na igreja tem a irmã Edi, não sei, alguns conhecem aqui a irmã Edi. A irmã Edi ela tem uma história fantástica de vida, muito difícil, de muita luta, de muita dificuldade, mas é uma guerreira. A história dela, o marido se separou dela, ainda na meia-idade, com 2 crianças para criar, criou os filhos sozinhos, os filhos se formaram. Um dos filhos foi embora para São Paulo, a filha ficou com ela, a filha, infelizmente, de 2 situações, 2 relacionamentos, ela obteve um filho com cada um desses relacionamentos. Ela ficou ajudando a criar, as crianças cresceram, e a menina, a que era mais velha, quando estava com 12 anos, a filha, né, a neta, adquiriu um câncer muito terrível. Então eles se mudaram para São Paulo com o filho tinha mais recurso, trabalhava ali na TAM na época, ele desenvolvia programas, né, ganhava bem, poderia dar auxílio para ela, necessitava, e elas ficaram ali fazendo tratamento, mas a neta ficou por um bom tempo, mas veio a falecer, perdeu a neta, criança de 12 anos, 13 anos. Então ela conhece a igreja nessa época, porque eles estavam frequentando a igreja, ela era da igreja Assembleia na época, e a menina começou a frequentar a igreja adventista, e aí ela conheceu a igreja nessa época. E perdeu a neta de 12 anos. Que tragédia para a família, para a mãe, né?
para ela como vó. Mas não passa muito tempo, acontece mais uma outra tragédia. O filho dela é encontrado morto num apartamento, se enforcou. Alguns não entendem se foi por ele ou se foi alguma coisa armada. Até hoje ninguém sabe dar a resposta. Mas agora ela perdeu aquele que era o auxílio dela, aquele que podia dar a ajuda necessária financeira que ela necessitava. E agora só estava ela, a filha, e um menino autista. E a vida dela dificultosa, então eles resolveram retornar para o Paraná, vieram aqui para a nossa cidade, o menino fazendo tratamento de autismo. Quando ela veio para cá, não tinha tratamento aqui na cidade, não existia. Hoje que está começando a aparecer alguma coisa, mas não tinha. Então, todo mês ela tinha que ir para São Paulo, porque lá ela conseguia os remédios, e os remédios que ele tomava eram muito caros. Para vocês terem ideia, ele toma um remédio hoje que custa R$2.000, só um remédio. E o governo de São Paulo doava esse remédio para ela. Hoje ela entrou na justiça aqui, graças a Deus, o irmão ajudou ela, e o governo do Paraná agora doa esse remédio, ela não precisa mais ir para lá. Então mas foi uma luta, foi um grande tempo, eu acompanhei várias vezes, levando eles na rodoviária, ela e a filha. E agora passa um período, a filha agora quer o esteio, que trabalhava, e ela cuidando do neto. De repente, um dia a filha fica doente, é internada e começa a ir diagnosticada com um câncer, com a leucemia, e em menos de 15 dias vem a falecer. Que situação, agora ela perdeu a neta, perdeu o filho, agora perdeu a filha. E ficou ela e o menino. Sabe, querido, o dia que eu fui visitar ela, que recebi essa notícia, eu cheguei em casa e eu chorei. Falei, Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Ninguém merece tanto isso. Clamei a Deus aquele dia, falei, não pode. A gente fica até, né? Que situação daquela mulher agora. Mas ela está lá, vivendo, firme, forte. Você conversa com ela, você visita ela, você não vê ela reclamar de nada, nada. E quantos milagres Deus tem feito na vida dela, quantas coisas Deus tem feito e ajudado ela. Por último agora, o ano passado ela se machucou, caiu sozinha, porque a idade está chegando, né, vai ficando fraca, ela e o menino. Um dia à noite levantou e caiu lá e se machucou, quebrou a bacia. Então ela teve que ficar um bom período acamada. A igreja se reuniu, nós nos reunimos, e tinha uma mulher que fazia um serviço diário para ela. Ia lá uma vez por semana, aí, fazia uma limpeza. Então, quando ela conversou com a mulher, se a mulher não iria para um período integral, fazia para trabalhar para ela, a mulher aceitou e a igreja se propôs a pagar isso para ela. E a mulher ficou ali 1 ano praticamente trabalhando, a igreja pagando. E agora, no início desse ano, a mulher era separada, morava com a mãe, e a mãe colocou ela para fora de casa, e ela pediu se ela não podia morar com a irmã Di. A irmã Di, puxa, seria uma boa, ela necessitava, permitiu que ela fosse morar com ela. E passou ali 1 mês, 2 meses, de repente, agora ela arrumou uma namorada, não um namorado, arrumou uma namorada, essa mulher. E aí começou a querer levar a namorada para dentro de casa. E aí isso aí a irmã Di não aceitou, né? Ficava meio constrangimento, né? Por ela, pensando no menino. E aí ela teve que dispensar a mulher. Não precisava mais dos serviços dela e ela também não poderia morar mais lá. E a mulher então se magoou. A mulher saiu, passou uns 2, 3 meses, a mulher procurou a justiça e colocou a irmã Di na justiça. E aí R$110 mil diz que tinha que ser a pedida dela, que a irmã Di tinha que pagar. Olha só que situação. E aí nós, como igreja também, fizemos o possível, fomos atrás. O Kleber, que é da Central ali, que é advogado, se propôs a pegar a causa dela e não cobrar nem R$1. Trabalhou para ela e semana retrasada foi a audiência. E graças a Deus o juiz entendeu a situação, viu que era uma armação e enfim, mas mesmo assim teve que pagar R$5 mil. Então de 110 caiu para R$5 mil. A igreja fez essa doação para ela, ajudou ela a respeito disso. E foi mais um milagre que Deus fez na vida dela. Mas você vê que luta, né?
Quantas situações, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas perdas, né? E aí a gente fica se questionando os porquês da vida, né? E assim como a irmã Edith, talvez você também passa por lutas, você tem seus problemas, você tem suas dificuldades, e às vezes você fica falando com Deus os porquês, Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, né? E a gente fica se questionando. Mas Jesus olha para mim, para você e diz: não chores, tenha fé, não desanime, eu estou aqui. E muito em breve tudo isso vai passar. Permaneça firme, né? Se permaneça ao lado de Jesus. Eu queria ler um último texto com você essa noite, João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. E o próprio Jesus, ele diz o seguinte: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Sabe, queridos, a Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição, quando Jesus voltar, ele vai levar os salvos, aqueles que permaneceram firmes, aqueles que estiveram ao lado de Jesus, aquele que em meio às lutas, às dificuldades, mas se permaneceram firmes. Esse é o povo que Jesus vai levar. Depois de um período de 1000 anos, Jesus vai retornar. E aí essa é a segunda ressurreição. Aqueles que ressuscitarão para a condenação ou para a morte eterna. Meu apelo para mim e para você essa noite é que em meio às perdas, em meio aos sepulcros, em meio a tantas pessoas que nós perdemos, parentes, amigos, familiares, pessoas queridas, que a gente quer ver de volta, que a gente quer ver ao nosso lado. A pergunta para mim e para você é: eu e você estamos nos preparando para isso? Porque haverá duas ressurreições, para a vida e para a morte. Que nós possamos estar nos preparando. Que Deus nos ajude, que a gente permaneça firme, trilhando os caminhos do Senhor, para que quando Ele voltar, Ele possa olhar para mim e para você e dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Que em meio às perdas, que em meio às dificuldades, em meio aos problemas que enfrentamos, mas que nós possamos estar firmes ao lado de Jesus. Assim como Ele fez com aquela mulher, assim como Ele viajou para poder auxiliar aquela mulher, Ele também está pronto a auxiliar a mim e você hoje da mesma forma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, as suas lutas e as suas dificuldades, que Deus possa estar à frente de tudo. Amém? Nós vamos ter uma mensagem musical agora. Eu queria convidar a Sarinha. O meu combustível. O meu combustível é contínuo. Jesus é a calma, o aconchego
Obrigado, Sara. Linda mensagem. Realmente é isso. Jesus é o meu e o seu alívio, né? Que a gente possa ter isso em mente, que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos terminar com oração. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nos deu de estarmos aqui na Tua casa de oração. Possamos hoje ouvir histórias da Tua Bíblia, da Sua palavra, ó Pai, a respeito de milagres que o Senhor realizou no passado. Hoje, excepcionalmente, um grande milagre, a ressurreição, onde o Senhor deu uma vida para um jovem novamente, Pai. Esse mesmo milagre o Senhor está disposto a dar para nós hoje. Uma nova vida o Senhor tem preparado para nós. Uma nova vida o Senhor deseja que nós formamos através do conhecimento da Sua palavra. Uma mudança seja feita e necessária entre nós. Por isso, querido Deus, nos ajude. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos todas as nossas ansiedades e todas as nossas necessidades, todas as nossas mágoas, tudo aquilo que, Senhor, tem feito separação entre nós e Ti. Por favor, Pai, que o Senhor nos ajude a entender e compreender muitas vezes os problemas, as situações que ocorrem na nossa vida, as percas que muitas vezes acontecem, e muitas vezes a gente clama, implora, e muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes nos questionamos a respeito disso, mas no futuro bem perto, bem próximo, nós vamos entender tudo os porquês da vida, Pai. Por favor, que o Senhor nos dê conforto, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor abençoe imensamente essa igreja, cada família aqui representada, cada irmão, a cada amigo, aqueles que nos assistem também através das redes sociais, que o Senhor nos tome nas Tuas mãos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos dê um restante de noite na Sua companhia. É o que nós te pedimos, não por mérito algum nosso, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.